vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa dos principais notebooks do site da Kabum. Então, se você pretende trocar o seu notebook, fazer um upgrade, esse é o momento. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Diogo Pé e te convido a vir comigo nessa. Duda, roda a vinheta e vambora pro vídeo. Bem, sem mais delongas, já começamos então direto aqui na tela do nosso computador. Bem, estamos aqui com o site da Kabum aberto. O site da Kabum, como vocês sabem, né, é uma das maiores e-commerces de tecnologia do Brasil. Então a gente já está aqui com o site da Kabum aberto e vamos navegar pelos notebooks. Bem, acessando aqui a página de notebooks, a gente já tem à nossa esquerda diversos filtros que você pode fazer, tá? Aí, bem, o primeiro, que é um dos principais, na minha opinião, é o filtro de vendido por Kabum. Aí vale um ponto, tá? Para quem já me segue nas redes sociais, lá no Twitter, @DiogoAlvesPé, ou no Instagram, também DiogoAlvesPé, eu já falei com vocês que recentemente, né, na verdade não muito recente, mas eu tive um problema sim com uma compra que eu fiz na Kabum. Não foi uma compra feita e entregue pela Kabum, foi feita por um dos parceiros da Kabum. Mas eu acabei tendo um problema com a minha entrega, que depois foi resolvido, eu tive o produto reembolsado, né, o valor que eu paguei, mas enfim, né, diante desse problema que eu já tive com a Kabum, já tive com outros sites também que fazem e-commerce, a primeira dica desse vídeo que eu te dou é: marque sempre a opção vendido por Kabum. Porque aí todos os notebooks que você estiver pesquisando vão ser vendidos pela Kabum. E aí aquela história, né? Problema sempre pode ter, mas a partir do momento que você está fazendo com a Kabum diretamente, a chance de você ter um problema acaba sendo bem menor, beleza? Dito isso, a gente tem também aqui opções de filtro, como frete grátis, entrega flash, Prime Ninja, aí são programas específicos da Kabum, né, que não vale a gente entrar muito aqui, mas outro principal filtro é o filtro de preço. Aqui no filtro de preço, você consegue definir o preço mínimo e o preço máximo que você vai querer ou que você tem disponível para poder pagar no seu notebook. Então vamos botar aqui um exemplo, botar o filtro aqui de até R$ 7.900, tá? E aí automaticamente ele já carrega todos os notebooks baseado naquele filtro. Além disso, você pode também definir a marca que você quer filtrar para você poder fazer a sua busca. Você pode definir a quantidade de memória RAM, processador, armazenamento, sistema operacional, enfim, a quantidade de filtros aqui é enorme, tá? Então aproveita quando você estiver buscando o seu produto, olha com calma. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição dos produtos que eu for falar, inclusive desse link direto para o site da Kabum. Então não se preocupe em acessar site, pesquisar no Google. Eu já vou deixar o link direto aqui na descrição para você ir lá conferir, tá? E aproveita para olhar os filtros também com muita calma quando você estiver buscando, beleza? Para o vídeo não ficar muito longo aqui, eu separei alguns principais modelos de notebook. Então a ideia é, primeiro, te mostrar o caminho das pedras, te mostrar como que você faz uma boa busca dentro do site da Kabum. Beleza, aprendi a fazer a busca. Agora eu vou te mostrar os modelos que eu separei para você, fazendo, é claro, alguns comentários, beleza? Bem, vamos começar então pelos modelos de entrada. Depois a gente vai evoluindo um pouquinho para custo-benefício, depois para notebook gamer e por fim a gente chega nos MacBooks, que eu sei que muitos de vocês também adoram comprar MacBooks e são fãs dos produtos da Apple. Nosso primeiro modelo de entrada é o Asus Celeron Dual-Core N4020. Essa máquina tem 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e uma tela de 15,6 polegadas com a resolução HD. Olhando aqui esse notebook, a gente consegue perceber que até pelo valor dele, ele é um notebook de entrada. A gente está falando de um computador que à vista sai por R$ 1.900. É bizarro, né? Como que os notebooks foram ficando caros com o tempo, né? Principalmente com questão de Bitcoin, mineração, né? Você foi encarecendo muito os produtos, né? As matérias-primas que fazem, né? Fabricam as memórias RAM, SSD, entre outras coisas. Mas enfim, a gente tem aqui então o nosso Celeron Dual-Core 4020 de R$ 1.900. Essa criancinha aqui, ela é da marca da Asus. Ela tem 4 GB, como eu falei para vocês, né? Ela não tem a possibilidade de você fazer um upgrade na memória. Isso é uma das coisas que eu vou falar aqui para vocês, conforme a gente for vendo outros modelos, que é muito importante você entender
se você consegue fazer um upgrade no computador que você escolher, tá? Mas bem, essa memória de armazenamento é do tipo eMMC, né? Uma tecnologia que é voltada ali também para dispositivos móveis, né? Lembrando, quando a gente está falando de notebook de entrada, muitos deles têm uma tecnologia, alguns até arquitetura, que servem também para dispositivos móveis. Mas enfim, ele tem uma tela de 15,6 polegadas, o processador é um Celeron dual-core, ele tem 4 GB de memória RAM do tipo DDR4 e frequência de 2.666 MHz. Tem aqui entrada USB tipo A e USB tipo C, o que é bacana, a gente tem ainda dispositivos que utilizam USB tipo A, que é o USB antigo, né? Dependendo do ponto de vista, até o USB atual, né? Mas enfim, tem também o USB tipo C, que também é muito importante, até por geralmente ser mais rápido. Passando para o próximo modelo, a gente tem agora o Galaxy Book Go, que também é um notebook de entrada, a gente pode confirmar também pelo seu valor. Custando ali seus R$ 1.500 à vista, né, no Pix, ou parcelado e até 10 vezes de 166, esse é um notebook bacana para você que não tem aquela condição financeira, aquela disponibilidade para gastar no notebook, mas que precisa, de fato, utilizar uma máquina, tá? A gente fala muitas vezes, mas o notebook é muito fraco, não sei o quê, mas, cara, é melhor você ter um notebook que é relativamente fraco do que você não ter nada. Esse notebook aqui, ele é um dos exemplos, assim como o modelo anterior, que usa arquitetura, por exemplo, para processadores mobile. A gente está falando aqui de um processador Snapdragon, né, que é uma arquitetura de processadores muito voltada também para dispositivos móveis. Essa maquinazinha aqui tem 4 GB de memória RAM, armazenamento também de 128 GB e uma tela de 14 polegadas Full HD. Ele tem um processamento gráfico da Adreno GPU 618. Bem, aqui algumas configurações, assim como nesse caso aqui, esse notebook específico, ele tem uma USB tipo C, mas ele não especifica aqui se esse protocolo da USB é 2.0 ou 3.2, 3.0, que lembrando, né, o USB 3.2 é bem mais rápido. Foi como eu falei para vocês, é um notebook de entrada, a gente não tem como esperar muita coisa de um notebook de entrada, mas que seja útil para sua necessidade. Beleza, Pé, a gente falou aqui dos modelos de notebook de entrada. Agora, eu separei para vocês alguns notebooks que são muito mais custo-benefício. Aqui a gente está falando de uns notebooks que estão ali na faixa dos seus R$3.000 até R$6.000, mas que são notebooks que podem sim valer muito a pena cada centavo que você gastar nele, principalmente pelas configurações de memória RAM, processador, entre outras coisas. Bem, seguindo aqui para os notebooks custo-benefício, a gente tem o Lenovo IdeaPad 3 modelo 15 ALC. Esse notebook, na minha opinião, é um dos que está com mais custo-benefício agora no site da Kabum. Vocês podem ver que eles estão com uma promoção de R$ 2.600 à vista. Por sinal, essa promoção dura só 13 dias, então fica ligado. Se você tiver interesse, vai conferir agora o link da descrição e aproveita porque esses valores podem acabar, né, de acordo de quando você estiver vendo esse vídeo. Mas bem, temos aqui o nosso IdeaPad 3. Essa máquina é uma máquina muito boa, mas muito boa mesmo. Tem 12 GB de memória RAM, SSD de 512 GB, uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD e o sistema operacional nativo dela é o Linux. Bem, navegando aqui pela própria interface da Kabum, a gente consegue ver, né, algumas especificações, que aqui é uma das especificações muito bacana para você que tem um pouco mais de grana para comprar um notebook. Você precisa focar num notebook que tenha SSD. Hoje em dia, em pleno 2024, né, a data aqui que eu estou gravando esse vídeo, você já não pode pensar mais em comprar um notebook que não tenha um SSD. Esse carinha aqui, por exemplo, ele tem um slot SSD do tipo M2, ou, né, você pode utilizar o que eles chamam de armazenamento híbrido, ou um HDD, né, que é o famoso HD, SATA de 2,5 polegadas. Além disso, o notebook tem também a tecnologia Dolby Audio, tem aqui algumas opções de touchpad, opções de silenciamento do teclado, e por fim a gente chega aqui nas especificações técnicas. Cara, a gente está falando de um notebook com processador Ryzen 7 5700U. Embora não seja um top de linha da linha Ryzen, mas os Ryzen 7 em si já tem uma performance muito boa. De novo, por esse valor de R$ 2.600, sem sombra de dúvida, está valendo muito a pena. Esse processador ele é octa-core com 16 threads,
ele chega até 4.3 GHz de frequência do clock, tem uma memória RAM do tipo DDR4 de 12 GB, e aqui vem um ponto muito importante que eu falei com vocês, né? Sempre que você estiver pensando em computador, em notebook de forma geral, pensa em fazer upgrade. Você não sabe se o seu nível, se a sua necessidade de uso vai aumentar com o tempo. Na verdade, a tendência é que ela aumente. Então, esse notebook aqui, por exemplo, tem 4 GB que vem soldado na placa-mãe do tipo DDR4 e mais um pente de 8 GB. E ele pode ser expansível até 20 GB. Ou seja, comprei o notebook agora, tem 8 GB, né? Na verdade tem 12, né? Contando com a memória soldada, mas eu tô vendo que eu preciso de mais. Não tem problema, cara. Compra o pente de memória RAM, aí no caso você tem que estar sempre atento, né? A frequência daquela memória e ao tipo dela, e faz o teu upgrade. Você pode colocar até um pente de 16 GB, beleza? Em relação ao armazenamento, essa criancinha aqui tem 512 GB de um SSD do tipo M2, NVMe M2, e também pode ser expandido até um SSD de 1 TB do tipo M2 dos 2280. Tela de 15.6 polegadas, resolução Full HD, Wi-Fi, câmera, enfim, todas aquelas tecnologias. Estamos falando aqui de portas USB 3.2, temos também portas USB 2.0, USB tipo C, que é muito importante, saída HDMI, enfim, todas aquelas configurações padrões. Na moral, esse notebook aqui é um dos melhores custo-benefício. Lembrando, tá? Vou deixar aqui o link na descrição de cada notebook desse para você poder conferir. Ah, Pé, eu quero conferir todos os notebooks, não quero ver só esses que você falou. Não tem problema, cara. Eu deixei também na descrição os links para você acessar todos os notebooks também lá na Kabum, beleza? Então você não vai ficar no prejuízo. Não quer conferir um deles? Pode ver a página com todos deles também que tá lá na descrição. O próximo modelo que eu trouxe aqui para a gente analisar é também da linha IdeaPad da Lenovo. Dessa vez é o modelo 1i. Ele vem com processador Intel Core i7 1255U, 12 GB de memória RAM, um SSD de 512 GB e uma tela de 15.6 polegadas. Esse notebook aqui, ele entra num ponto que eu comentei com vocês do nosso modelo anterior, que vem com o sistema operacional Linux. Aqui, só para você ter uma ideia, se a gente for comparar esse notebook, o IdeaPad 3 e o IdeaPad 1i, as configurações deles são muito semelhantes. Embora o processador, né, o Intel Core i7 nesse caso, leve um pouco mais de vantagem em relação à performance, se a gente for analisar essas duas configurações, a gente está basicamente falando de notebooks que vão ter o mesmo nível de performance para a maioria dos tipos de uso. Porém, a gente vai reparar que um está custando 2.600 e o outro quase 3.500. A gente está falando de uma diferença de quase R$1.000. E aqui eu queria tocar num ponto que eu acho que é muito, mas muito importante para você que está buscando um notebook. Compre notebooks que venham instalados com Linux. Não compre notebooks que venham instalados com Windows. Ah, Pé, mas eu preciso usar o Windows, eu quero usar o Windows. Tudo bem, não tem problema. Você tem, por exemplo, a possibilidade de adquirir o seu Windows original no site da Amazon. Então, abrindo aqui, você tem a oportunidade de comprar no site da Amazon a sua licença do Windows 11 Pro, aqui nesse caso. Cara, se você compra esse modelo, na verdade, esse IdeaPad aqui, que tá praticamente R$1.000 mais barato, você depois vai lá no site da Amazon, adquire o seu Windows 11 original e pronto. Você não vai estar pirateando e você vai estar com o sistema operacional que você mais é familiarizado ali para utilizar, beleza? Lembrando que eu também vou deixar aqui esse link, caso você queira, por algum motivo, assinar o seu Windows 11, também vou deixar aqui na descrição para você, tá bom? O próximo da nossa lista é o Asus VivoBook 15. Ele vem equipado com o processador AMD Ryzen 5 4600H, 8 GB de memória RAM e um SSD de 256 GB. Por fim, uma tela de 15.6 polegadas com resolução HD. Bem, esse notebook aqui, ele poderia ser um pouquinho mais barato, mas ele ainda está numa faixa de preço aceitável para as configurações dele. A gente está falando aqui de um processador Ryzen 5, mas só para você ter uma ideia, eu vou voltar aqui um dos modelos que eu mostrei para vocês. Por exemplo, esse IdeaPad com Ryzen 7,
ele está custando mais barato do que o Asus VivoBook. É claro que o processador não é tudo na performance, mas ele é um dos principais indicadores. Aproveitando para dar mais uma dica também para você que está vendo, não só no site da Kabum, mas em outros sites, né? Sempre faça comparativo entre os dois notebooks que você estiver avaliando. Ah, mas eu preciso para ontem, eu preciso, para ontem porque eu tô com urgência no trabalho. Mas, cara, isso é uma compra grande, está falando de uma compra que pode chegar, dependendo do notebook, 10 mil, 9 mil reais. Não sai colocando seu dinheiro sem fazer uma boa pesquisa. Então faz isso, compara valores, compara tecnologias e vê se realmente faz sentido para você, tá bom? Esse notebook aqui é o Asus VivoBook, como eu falei para vocês. Ele é da marca Asus, aí tem um modelo específico dele aqui, caso você se interesse um pouco mais. Ele vem com o sistema operacional Windows 11, o processador também, como eu falei, Ryzen 5 4600H, que chega até 4 GHz de frequência do clock, uma tela com resolução Full HD de 15.6 polegadas, 8 GB de memória RAM e o armazenamento do tipo SSD NVMe M2, tá? E aqui vem um ponto de atenção em relação a esse carinha. Ele, pelo menos nas especificações do site aqui da Kabum, ele não traz, a princípio, a possibilidade de upgrade. Então, assim, fica atento. É sempre bom você pensar em upgrade, mas às vezes o valor está muito bom. Então, cara, é complicado. Você tem que botar numa balança o que pesa para você, tá? 8 GB de memória RAM vai ser útil para muita gente, para muito tipo de uso. Mas é bom ficar atento, fica ali com o seu ponto de atenção, porque essa máquina específica, pelo menos não na especificação técnica do site da Kabum, não permite, a princípio, o upgrade. Além disso, a gente tem aqui na parte de conectividade, né, a porta USB tipo A, do protocolo, né, USB 2.0, temos também uma porta USB tipo C com USB 3 e também duas portas com USB tipo 3 também do tipo A. Por fim, temos aqui a bateria, algumas informações mais específicas, por exemplo, garantia, entre outras coisas, enfim. Seguimos a nossa lista, então, com o Dell Inspiron 15, que vem com processador AMD Ryzen 5 5500U, 8 GB de memória RAM, SSD de 512 GB e uma tela também de 15.6 polegadas. Essa criancinha aqui está custando por volta dos seus 4.100 ali parcelado no cartão. E bem, estamos falando aqui de um modelo da Dell com o processador Ryzen 5 e um SSD do tipo M2, NVMe, né, M2, de 512 GB. Esse carinha aqui, esse processador, chega a 4 GB de frequência do clock, o que é uma frequência bem ok, né, para as atividades. Você não vai sentir problemas de performance, né, e utilização para rede social, ver vídeo no YouTube, criar ali um documento no Word, no PowerPoint, né, entre outras coisas. Você tem também uma porta USB 3.2 do tipo A, uma porta USB 3.2 do tipo C e a porta USB antiga 2.0. Esse carinha aqui tá com preço um pouco caro, tá? Para ser bem sincero, né? A marca Dell é uma marca muito boa. Então, muitas vezes você acaba pagando um pouco mais caro por uma marca que é um pouco mais cara. Eu confesso que dependendo da máquina, dependendo da minha condição financeira no momento, já aconteceu sim de eu pagar um pouco mais caro, mas sabendo que aquela marca é uma marca que vai ser um produto duradouro. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de um produto Dell, é uma linha muito conhecida, que é a linha Dell Inspiron. Então, assim, tá um pouco caro, mas ainda tá ali valendo a pena você comprar esse computador, beleza? Caso você, né, queira ali utilizar para o seu dia a dia, você não vai ter problema quanto à questão de memória RAM, armazenamento, enfim, você não vai ter problemas para sua navegação. Passamos agora para a linha de notebooks gamer. Cara, aqui eu vou trazer computadores para vocês que custam ali dos seus 4.000 até, sei lá, 10 mil reais, porque são notebooks que, assim, você vai gastar uma grana alta, mas que pela qualidade do sistema, pela qualidade do hardware, das peças dele, você vai ter esse notebook por muito e muito tempo. Então a gente começa com o Acer Nitro 5, que vem com um processador Intel Core i7, 11800H, 16 GB de RAM, uma super placa de vídeo RTX 3050, um SSD de 512 GB e a tela, para variar, de 15.6 polegadas Full HD. Tá falando de um notebook que parcelado ali vai para os seus 5.300, 5.200 reais. Esse notebook aqui é muito bom, tá? A gente está falando
de configurações muito boas, inclusive de uma RTX 3050, que tem uma memória de vídeo dedicada de 4 GB. Então assim, você vai poder jogar todos os seus jogos sem nenhum tipo de problema. Mas geralmente, para vocês que gostam de notebook gamer, vocês já meio que sabem que isso precisa, né, estar na tomada, e isso não acaba sendo um problema para você. Mas é sempre bom lembrar, né? A gente está aqui num vídeo, num review técnico, então é sempre bom lembrar desses pontos também. Bem, esse notebook aqui, de novo, ele vem com Linux instalado, tá? A gente tem 512 GB de SSD e esse modelo possui capacidade para instalação, melhoria, upgrade no seu HD ou SSD. Isso é algo que eu estou batendo na tecla em vários momentos e para notebook gamer isso realmente é muito importante. Dificilmente você vai poder trocar placa de vídeo, que é muito mais específico. Mas quando a gente está falando de SSD, memória RAM, né, a gente consegue fazer upgrades que vão sim ser significativos se você quiser melhorar a capacidade daquele computador. Essa máquina aqui, por exemplo, ela vem com o slot M2 2280 ocupado, né, mas tem a capacidade de você colocar até 1 TB de armazenamento. Ele até reforça aqui que não acompanha o produto, mas tem essa capacidade. Além disso, você tem o slot SATA 3, que é compatível com HD ou SSD, mas aí é um SSD um pouco mais lento, tá? De até 2 TB. Eu sinceramente não recomendo SSD do tipo SATA não, recomendo pelo menos M2 ou NVMe normal, tá? E tem o slot livre também para até 1 TB. Enfim, cara, realmente a possibilidade de upgrade aqui nessa máquina é infinita. Terminando aqui, a gente tem as portas USB do tipo Thunderbolt, para você poder inclusive utilizar como fonte de energia, conectar um monitor externo, HDMI, USB e muitas outras coisas, tá? Eu não vou poder passar em cada notebook, passando com detalhes cada especificação técnica, senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande, você não vai conseguir assistir tudo, você não vai querer assistir tudo, o Duda, coitado, que vai editar para mim, ele vai sofrer editando, então, de novo, eu vou deixar o link de cada notebook desse na descrição. Quer saber um pouco mais? Cara, clica lá e vai conferir. Aproveita que os valores estão muito bons hoje no site da Kabum, beleza? Próximo da nossa lista é o Asus TUF. Esse Asus TUF, ele vem com o processador Core i7 12700H, 8 GB de memória RAM, RTX 3050 e um SSD de 512 GB. Esse notebook aqui eu separei para vocês porque eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de notebook que, na minha opinião, a pessoa meio que, né, o varejista, que seja, meio que perde a linha no valor, tá? Eu, sinceramente, eu acho que pagar 6.600 nessa máquina aqui, nesse Asus TUF, né, tendo, por exemplo, o Acer Nitro, né, que também é um i7, é 11.800, são gerações anteriores do i7, mas que não vai fazer tanta diferença assim. Enfim, eu acho que esse valor aqui de 6.600 está um valor bem acima do aconselhável, tá? Mas eu quero mostrar para vocês ficarem atentos. O objetivo aqui desse vídeo é, eu quero te mostrar o caminho das pedras para você escolher o notebook. Bem, nesse carinha aqui a gente está falando, né, 8 GB de memória RAM, R$ 6.600, né, esse valor aqui em laranjinha é sempre o valor à vista, né. A RTX 3050 é óbvio que é uma placa de vídeo boa, mas você consegue em outros notebooks pagar bem mais barato, né. Esse aqui também é uma RTX, por exemplo, e ele tá quase R$1.000, mais do que R$1.000 mais barato. Então assim, de verdade, pesquisa bem, porque tem alguns modelos que não vão valer a pena assim não. Fechamos a nossa lista aqui dos notebooks gamer com Asus Pro 15. Esse carinha aqui, sim, ele é um monstro. Ele vem equipado com o processador Intel Core i9 11900H, 16 GB de memória RAM, a RTX 3050 também, e um SSD de 512 GB. Esse cara aqui é um monstro mesmo. A linha de processadores Intel Core i9 são absurdamente poderosos. Ouso até a dizer, para você pensar bem se vale a pena você comprar um i9 agora, tá? Se você não jogar aqueles jogos mega pesados, né, que utilizam realmente muito ali de recurso da sua máquina, o Intel Core i7 ainda vai dar conta de muitos, para não dizer quase todos os jogos que você for jogar, tá? Mas enfim, para mostrar também os poderosos aqui, não mostrar só, né, as mais custo-benefício, esse carinha aqui, ele vem equipado, né, com o i9, que chega até 2.5 GHz em frequência. Ele tem uma memória RAM, né, a placa de vídeo RTX 3050, como eu falei para vocês, tem 4 GB de memória de vídeo. Ele vem com 15.6 polegadas, 512 GB do SSD NVMe,
16 GB de memória RAM que vem na placa-mãe acoplado nesse notebook. Aqui tem um caso um pouco específico em relação à memória RAM. Não está dizendo ou não se você pode fazer o upgrade, mas está dizendo aqui que suporta Dual Channel. Então, quando você está falando em Dual Channel, você está dizendo pelo menos 2 pentes de memória RAM trabalhando, né, em frequências diferentes. Então, minimamente para ter 2 pentes, aqui vale dar uma pesquisada se nesse modelo é possível fazer upgrade ou não, tá? Eu sei que, por exemplo, é possível fazer upgrade de SSD, para um SSD do tipo M2. Então acredito que para a memória RAM também seja, mas é bom você confirmar isso. Esse notebook, né, como os notebooks atuais, tem o USB tipo C 3.2, USB tipo A também 3.2, tem um USB Thunderbolt 4, que tem a capacidade de você utilizar para conectar monitores externos, e é claro, né, os famosos leitores ali, RJ45 para cabo de rede, memória, leitor de cartão SD. Ele tem uma webcamzinha também, que você não vai utilizar muito, né, por ser um notebook gamer. E, de forma geral, esse carinha aqui custa R$ 9.500. A gente está falando de quase R$ 10.000 no computador. É um notebook gamer que, dependendo do quanto você tenha de dinheiro disponível, vale a pena, mas é bom sempre ficar atento, beleza? E é isso então, pessoal. Eu encerro aqui o vídeo, já ficou vídeo demais aqui, né? O vídeo já ficou muito longo, mas eu vou encerrar rapidinho mostrando os MacBooks para vocês. Eu sei que eu falei no início do vídeo, se eu não cumprisse, né, vocês iam me cobrar, e eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho 2 modelos de MacBook que eu separei para vocês, que é o MacBook Air com processador M1, 8 GB de memória RAM e um SSD de 256 GB. Bem, não vale entrar aqui nas configurações dos MacBooks, que a gente já sabe muito bem, tem um monte de vídeo aqui no canal falando de MacBook, você pode conferir que vai ser bem mais produtivo aqui nesse vídeo para a gente ganhar tempo. O que eu queria destacar aqui para você é o seguinte, quando a gente está falando de processadores, né, da linha de computadores da Apple, MacBooks, iMacs, Mac Mini, a gente está falando de uma arquitetura de processador que é muito mais otimizada do que as arquiteturas de processador para computadores Windows. Então, quando a gente está falando de 8 GB de memória RAM para um MacBook, a gente praticamente está falando de 12, talvez até 16, eu acho que 16 é um pouco demais, mas talvez até 12 GB de um computador Windows, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que para vários notebooks, 8 GB não é suficiente, né? Porque você começa a utilizar demais. Mas quando a gente está falando de MacBook, 8 GB, para muitas das atividades, vai ser mais do que suficiente para você. Aqui só vale ficar atento à questão do SSD. Realmente 256 GB é muito pouco espaço, tá? Mas se você assinar ali os serviços do iCloud, entre outras coisas, talvez faça sentido para você. Vale a análise. Ficou interessado? De novo, link está aqui na descrição para você ir lá conferir. E agora, para fechar de vez, temos o MacBook M2, também com 8 GB de memória RAM. Aí tem algumas especificações aqui, né, do processador M2 e 256 GB de armazenamento. MacBook é caro, não tem o que fazer. Mas essa é uma máquina muito boa que você pode ter certeza que vai durar ali seus bons 4, 5, 6 anos sem nenhum tipo de problema. Então, aquela velha história. Cara, escolher MacBook, escolher notebook, o que eu faço? Isso vai de caso a caso, beleza? Esse carinha aqui, por exemplo, custa ali seus R$ 11.700. Cara, é muita grana num computador. Mas, se você é fã, vai nessa. Quem sou eu para te dizer que não é para você comprar, né? Se você tem a grana, se não vai fazer falta para você, vai embora, cara. Com certeza, você não vai se arrepender, porque é um notebook muito, mas muito bom. E é isso então, pessoal. Eu termino aqui esse vídeo, né? Eu sei que o vídeo talvez tenha ficado até um pouco mais longo, mas eu fiz questão aqui de te mostrar todos os modelos de notebooks e até de MacBook que eu separei para você, porque eu sei, né, que é muito complicado quando você quer fazer um upgrade, você quer ouvir opiniões, você quer ouvir reviews daquele produto, conforme você vai pesquisando, mas às vezes você não tem nem da onde começar. Então esse foi o meu objetivo, analisar aqui os notebooks do site da Kabum. Lembrando, eu deixei cada notebook desse que eu falei aqui na descrição. Se você se interessar, talvez até quiser ir lá comprar o seu,
aproveita que os preços estão agressivos lá no site da Kabum. Eu realmente não sei quanto tempo isso vai durar. Então, se você tiver a grana agora, né, ou de repente dá para parcelar ali, confere agora no link da descrição para você comprar cada um deles. Ah, beleza, Pedro, pô, não quero, não gostei tanto do que você falou. Cara, eu também vou deixar aqui na descrição para você ver todos os notebooks da Kabum, tá? Se você não quiser um modelo específico desses que eu falei, clica aqui na descrição para você ver toda a lista de notebooks da Kabum com desconto, beleza? Não esquece o que eu falei para você lá no início do vídeo. Utiliza com muita sabedoria os filtros do site da Kabum. E não esquece, sempre que possível, compre um produto que seja vendido e fabricado pela Kabum, para você evitar qualquer tipo de problema a mais, beleza? Ó, agora eu vou indo nessa mesmo. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, que você ajuda demais o canal. E como sempre, eu vou deixar 2 outros vídeos aqui para você continuar me assistindo, cara. Vai lá, faz maratona de Diogo Pé. Deixa também a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou dessa lista? O que você achou desse tipo de vídeo, direto aqui na tela do computador? Vem trocar ideia comigo, vem trocar ideia, compartilhar a sua opinião, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de conferir esses outros 2 vídeos aqui que eu deixei para você e a gente se vê na próxima. Um grande abraço para você. Tamo junto.